Ei, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo bem, Camila? Tudo já e você, professora? Tudo bem. E aí, assistiram os vídeos, fizeram os exercícios? Fiz sem assistir os vídeos. Minha internet hoje não está amigável. Ai, meu Deus, isso acontece, né, gente? Pelo Eu só não celular assisti é os complementares. Então, vamos conversar primeiro sobre a anatomia? A gente está fazendo um encontro só, né? Porque, por causa, né, dar para vocês as mesmas disciplinas, mas eu acho que a gente tem que fazer essa divisão. A Lidiane está comentando aqui que foi um pouquinho corrido, né? Que não deu para assistir os complementares. Vocês acham que a gente muda o horário? O que é que vocês acham? O que é que vocês sugerem? Acho que, na verdade, na sexta-feira, todo mundo está com raciocínio lento, porque está cansado da semana inteira. Aí manda 2 aulas, já não consegue muita coisa. Eu Acho que não acho é o porque padrão do é também isso. E também o vídeo acaba, a matéria é longa, né? E Uhum. aí os vídeos complementares também, como eles complementam bastante, aí acaba que não dá, porque você terminou, já tem atividade para fazer, já tem os vídeos, aí fica sempre para depois. Tá. E o que que vocês sugerem? Que a gente faça dois encontros online, um às 8 horas e outro às 9h30? Ou a gente faz só um, por exemplo, às 9h30 ou 10 horas? Porque assim, eu coloco os vídeos complementares para realmente dar um suporte assim maior para vocês, né? Porque eu acho que o suporte básico a gente precisa realmente de assistir vídeos que dão uma ideia para a gente da prática, né? Uma simulação do que a gente viu na aula teórica, mas anatomia realmente a gente foi orientado a fazer uma aula de curta, né, de 30 a 40 minutos, então eu coloco os vídeos complementares para abordar um pouco, né, ampliar um pouco além do que está na apostila, tá? A Patrícia está falando que talvez poderia ser às 9h30, às duas, né? Eu também acho. Tá. Uhum. Vocês querem então esperar mais 30 minutinhos e a gente retoma aqui? Ou hoje a gente já faz agora e na semana que vem a gente começa às 9h30? Vamos fazer agora e semana que vem começa às 9h30. Acho que é melhor. Ok. É assim mesmo no início, né, gente? A gente vai adaptando. Bom, anatomia. Hoje a gente discutiu o sistema tegumentar, né? É, Semana 9, passada. 9h30, todo mundo tinha que estar lá. Oi? Oi, Eliane. Nada, não, é que eu estava conversando com a minha menina, desculpa, professor. É tarde, né, gente? Para sexta-feira eu também acho bem puxado. Porque a gente quase não consegue mais raciocinar, né? Semana toda trabalhando, né? Estudando, muita gente fazendo as duas coisas, ainda cuidando de casa, né? É difícil mesmo. Mas vamos firme que a gente vai dar conta de passar por isso aí, tá? Pessoal, e hoje a gente teve o nosso primeiro exercício avaliativo, tá? Então não deixem de fazer, quem não conseguiu fazer ainda, cada atividade de cada disciplina, né, seja anatomia ou suporte básico, valem 5 pontos, ok? Bom, mas vamos conversar um pouquinho sobre a anatomia do sistema tegumentar? O que que vocês acharam? Vocês têm alguma dúvida? Eu já vi que o pessoal lá no grupo tinha muitas dúvidas com relação aos melanócitos, né? Deixa eu abrir aqui o grupo.
Alguma dúvida, pessoal? Não? Ninguém? Todo mundo conseguiu fazer o exercício? Sem dúvidas? Professora, Sim. explica um pouco mais sobre os melanócitos, por favor. Tá. Uhum. Então, o que que acontece? Os melanócitos, eles são células, tá? Que eles são capazes de fabricar um pigmento que dá a coloração, tá? Tanto da pele, tá? Quanto do cabelo e também, por exemplo, do olho, tá? Então, os melanócitos, eles produzem o que a gente chama de melanina, que dá essa capacidade de coloração. Então, não é apenas da epiderme, tá? Mas a gente está falando também de folículo piloso, tanto do cabelo quanto da sobrancelha, dos cílios, enquanto também, por exemplo, a coloração das outras estruturas, como, por exemplo, também o nosso olho. Vocês já perceberam que muitas vezes os ruivos, né? Eles possuem a coloração, né, de cabelo, de cílios, né, de sobrancelha da mesma cor, né? Eles não têm, por exemplo, a sobrancelha preta, né, os cílios pretos e o cabelo ruivo. Só quem pinta, né, gente? Mas a gente está falando assim, das pessoas que nascem, tá? Então, os melanócitos são células capazes de produzir o pigmento, que é a melanina, que dá essa característica de coloração para essas estruturas, tá? Quanto à pele e os seus anexos, né, que a gente viu, que é a coloração do cabelo, tá? De todos os cabelos, né? São não só da cabeça, tá? Mas também da sobrancelha, dos cílios e também a coloração, por exemplo, do olho, ok? Várias pessoas, né, quando a gente fala assim, ah, você pegou muito sol, você ficou moreno, é porque os raios ultravioletas fazem com que a gente produz a capacidade de degradar esse aminoácido que o melanócito produz em melanina. Por isso que quando a gente pega sol, a gente aumenta essa pigmentação, porque a gente realmente precisa da ação dos raios ultravioletas para degradar esse aminoácido. O vitiligo não é um problema relacionado aos melanócitos. Vitiligo é uma doença autoimune, tá? Que vai fazer com que essa pessoa realmente ela tenha uma distonância, né? Mas se você for parar para perceber, o vitiligo a pessoa tem manchas, né? Às vezes com coloração mais características, né? Mais densas em certas regiões, e em outras regiões mais o que, gente? Esbranquiçadas. Deu para entender um pouquinho sobre a função dos melanócitos? Deu sim. Ok. Falando um pouquinho então do sistema tegumentar, vamos falar sobre queimaduras, que eu acho que a gente tem uma função muito importante para quem for trabalhar, por exemplo, no setor de queimados, igual tem, por exemplo, no João 23, né, que é um hospital aqui de Belo Horizonte, referência do setor de queimados. Alguém já sabe alguma coisa? Quando a gente fala de queimadura, a Patrícia fala, Patrícia? É Patrine. Patrine, desculpa, a professora é cega também. Bem-vinda ao clube. Mas a queimadura, eu sei que a gente tem que manter a temperatura do corpo da pessoa, né? Um Uhum. exemplo, tipo, eu não sei se é o papel alumínio mesmo, que você tem que cobrir a pessoa naquele ambiente para depois mobilizar e levar, né? Para que ela não perca a temperatura do corpo. Sim, mas quando É a isso mesmo? gente. É isso mesmo, Patrine, porque a gente viu que uma das principais funções, né, do nosso órgão
o maior órgão, né, do corpo humano, que é a pele, é fazer o quê? A regulação térmica, né? É fazer com que, né, o nosso organismo interno, né, ele consiga exercer a sua função da melhor forma possível, da melhor temperatura, das melhores condições, tá? Com relação à temperatura interna. Então, é isso mesmo. O queimado, ele tem essa necessidade protetiva dessa regulação térmica, por quê? Ele perdeu a sua capacidade, a sua proteção, né? Se ele queimou, né? Ele queimou uma grande extensão da sua pele, essa função de regulador térmico que a pele exerceria, ela foi comprometida. Então, a gente tem que cuidar do quê, né? Justamente de uma dessas principais funções, né? Que é da regulação térmica. Então, por exemplo, lá no João 23, a gente tem um setor específico que é de queimados, tá? Então, se uma vítima, né, de qualquer acidente, seja doméstico, seja em qualquer, né, acidente, né, que ele venha a comprometer uma extensa parte do seu corpo com relação à queimadura, ele vai ser direcionado muitas vezes para o João 23, porque lá tem uma equipe especializada, tá? Então, a vítima, né, quando ela queima 30% do seu corpo, 40% do seu corpo, ou até 90% do seu corpo, ela precisa de um cuidado especializado, tá? Além, né, dessa regulação térmica que ela vai estar comprometida, qual outra função que vai agravar para essa vítima de queimados? Porque ela perdeu a pele, né, gente? Se você queimou primeiro, segundo grau até terceiro grau, você perdeu, né, a sua camada que está ali, que serve para várias funções que a gente já viu. Então, além do que a Patrine falou de regulação térmica, o que, que mais a gente perde quando a gente tem uma vítima de queimados com mais de 60% do corpo comprometido? A pessoa vai ser mais propensa a infecções? Isso mesmo, Camila, isso mesmo. Ela vai ser mais propensa ao quê? À infecção. Porque aquela proteção, aquela barreira que a epiderme dá, né, pra gente, ela vai ter o quê? Sido comprometida, né? Então, essa vítima, né, de queimados, ela também está mais susceptível a ter infecção secundárias, né? Então, a gente precisa de quê? Ficar todo paramentado, dos pés à cabeça. O profissional que lidar com a vítima, né, de queimaduras, ela tem que usar tudo, gente. Ela tem que usar gorro, ela tem que usar óculos, ela tem que usar máscara, ela tem que usar capote, ela tem que usar luva. Então, é uma paramentação completa, porque aquela barreira de proteção, essa vítima ela perdeu. E a colega também colocou aqui no chat, com relação à sensibilidade. Isso mesmo, Lidiane. Ela também perde a sensibilidade, né? Porque a gente viu que a gente tem o quê? Receptores, né? Em todas as nossas extensões, do corpo, tá? Então, ela também perde a sensibilidade. E por que que ela não perde a dor? Quem já ouviu falar assim que a vítima de queimado, quando a gente vai desbridar, né, retirar aquela camada morta da epiderme, ela esguela assim, ela esberra. Porque a pele está exposta. Tipo, perdeu a pele, aí o corpo dela, a musculatura bem de dentro está exposta. Aí fica mais sensível, não? Sim, e dependendo do nível de queimadura, porque a gente tem de primeiro, de segundo e de terceiro grau, né? E a gente sabe que os nossos receptores nervosos estão na epiderme, na derme ou no tecido subcutâneo? Entendi sua pergunta? Os nossos receptores de dor, que a gente viu lá na nossa aula, eles estão onde? Na epiderme, na derme ou no tecido subcutâneo? Epiderme, que é na primeira camada. Ela está na segunda camada, que é a derme. A epiderme é a primeira camada, a derme é a segunda camada e o tecido subcutâneo é a nossa terceira camada. Então, Eu achei que se eram desde a primeira. lá a gente tem os receptores mais externos, né? Mas o receptor em si, ele está vinculado à derme, tá? Uhum. Então, se a gente tem uma queimadura de terceiro grau, por exemplo,
a vítima, né, ela vai estar mais exposta no sentido de sentir dor. Por quê? Está mais próximo ao receptor, tá? De sensibilidade, o quê? A dor. Agora, se for uma queimadura de primeiro grau, ela atingiu só a epiderme, né? E aí a vítima ela sente o quê? Uma menor, né? Dor, né? A escala de dor dela vai ser variável, tá? É claro que cada pessoa, né, gente, tem uma sensibilidade diferente, né? A gente não pode questionar isso. Então, a Adriana está perguntando, professora, se por exemplo você e uma pessoa ainda no momento em chamas, qual o procedimento correto para apagar essa chama? Se eu vejo uma vítima sendo incendiada, né, gente, pegando fogo, a melhor coisa que a gente faz é abafar esse fogo, tá? Então, realmente jogar alguma coisa em cima dela, tá? Se a gente não tem nada, a gente orienta ela, olha, rola no chão, tá? Ela tem que apagar aquele fogo ali naquele primeiro momento, ok? Cobertor molhado, né? Qualquer peça molhada, ou se não tiver condições, né? Uma mesma uma mesma peça, né, pesada que vai abafar aquele fogo ali, tá? O que a gente tem que fazer é eliminar a chama naquele primeiro momento. A Tainá não tá aqui não, né, nessa sala não. Ah, a Patrícia está perguntando por que não jogar água. A gente pode jogar água, mas se a gente jogar água, a água com aquele material que fica derretido, ela pode grudar na pele, tá? Então, assim, se a gente tiver condições de abafar e não molhar, é a primeira opção, tá? Mas se não tiver condições de abafar, a gente vai jogar o extintor de fumaça, né? Ou até mesmo a água, tá? Professora, eu fiquei sabendo que os extintores foi suspenso, que só é utilizado hoje o PQS. O extintor foi suspenso? É, que tipo, tinha vários tipos de extintores, né? Água, o PQS tinha mais um outro. Aí disse que, tipo, meio dizendo que padronizou para uso o PQS. Mas isso ainda não é lei, não, tá? Ah, tá. Existem vários lugares, né, gente, que ainda tem o extintor que a gente. Existem vários tipos de componentes, né, que ficam dentro do extintor, tá? A gente tem o CO2, né? A gente tem água, a gente tem vários tipos. É diferente para o tipo de chama, né? Certo? Certo. Bom, anatomia, alguma dúvida ainda? Ou a gente pode passar para o suporte? A Tainá colocou uma dúvida aqui de uma questão. Mas é sobre suporte. Vamos passar então para o suporte básico? Sim, Ótimo. Então, o que vocês acharam aí do tema hoje que a gente abordou, né, sobre a vítima, né, ao trauma? Eu não tive tempo ainda de ver, não, professor. Não, Desirê? Não, terminando a aula, eu vou e assisto a aula. Não tenho tempo ainda de assistir, não.
Ok, é corrido mesmo, né? Muita gente não chega às 19 horas, né, gente? Não consegue iniciar às 19 horas, né? Alguém já conseguiu ver? Eu assisti, professora. Não tive dúvidas, não. Ok. Então vamos lá. Qual é o mnemônio para o atendimento ao trauma? Mobilizar a cervical e controlar a respiração. Essa é a letra A, né? E a letra B? Ah, não gravei tudo. Quem pode falar da letra B? A Patrine já falou da letra A, né? Que é a proteção do quê? Das vias aéreas e coluna cervical. Respiração e Respiração e ventilação. ventilação. Isso, respiração e ventilação, a letra B. E a C? Circulação. 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 E que Com controle mais? de hemorragia. Isso mesmo, Lidiane. Controle de hemorragia. E a letra D? Incapacidade e estado neurológico. Isso, avaliação, né, do estado neurológico da vítima. E o último, letra E? Posição da vítima prevenindo. É, é como se fosse calor, peraí. Vai sair. E controle da temperatura. É, a hipotermia, sei lá como é que fala isso aí. Isso. Hipotermia. Termia é de temperatura. Hipo é de baixa. Então, controle da baixa temperatura corpórea, tá? A Lidiane está perguntando aqui no chat, a gente vai aprender sim, tá, Lidiane, na nossa aula prática, a colocação, né, do colar cervical e o pranchamento também da vítima, tá? Pode ficar tranquila que a gente vai ver isso sim na prática. Eu não sei se vocês, provavelmente vocês não conseguiram ver, né, o vídeo complementar, mas vocês vão ver lá no vídeo complementar que eles estão atualizados no novo protocolo, tá? E o novo protocolo coloca um X na frente do ABCDE. E esse X na frente do ABCDE foi uma resolução nova, foi uma atualização do nosso protocolo, que diz que com o X a gente tem que sempre verificar primeiro se não tem nenhuma hemorragia visível, para a gente fazer o controle dessa hemorragia mais precocemente, tá? Então, essa nova atualização trouxe isso para gente. Oi. Na hora que você estava explicando aí esse X, começou a falhar seu áudio. Ah, tá. Então, o X foi uma atualização do protocolo, tá? Do ABCDE, que trouxe que a inspeção para a visualização precoce de uma hemorragia é mais importante do que, por exemplo, a ventilação, tá? Então, se eu encontro uma vítima no chão e eu vejo que tem muito sangue ao redor dela, a primeira coisa que a gente vai fazer é o controle dessa hemorragia, para depois seguir os próximos passos. Entenderam? Sim. Entendi. Sim. Ótimo. Então, é uma atualização nova, tá, gente? Agora desse ano, que a apostila ainda não contemplava. Mas no material complementar, eles vão trazer para vocês essa atualização, tá bom? E por que, né, que eles atualizaram isso? Porque mais de 90% das vítimas de trauma, elas tinham, né, expostamente uma hemorragia que precisava ser controlada. E muitas vezes esse paciente morria de hipovolemia porque essa hemorragia não era controlada. Então não adiantava seguir todos os passos, né, o AB, e quando chegasse no C, que seria verificado, então, essa hemorragia nesse paciente, nessa vítima, tá? Por isso que eles adiantaram, então, esse X para o ABCDE, ok? Ok.
Então, vamos simular um atendimento? Eu quero simular principalmente a escala de Glasgow. Ninguém teve dúvida com relação à escala de Glasgow? Tá, deixa eu só responder a Patrícia aqui com relação à ventilação. Tá. Patrícia, é o seguinte, quando a gente encontra uma pessoa caída e a gente vai prestar assistência para ela, principalmente as vítimas que sofreram algum, como é que eu vou falar? Algum acidente, tá? Seja ele automobilístico, seja ele de moto, seja ele, por exemplo, de um andar, né? Quando a pessoa cai de uma certa altura, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é estabilização da coluna cervical para evitar, né, qualquer trauma na coluna, né? Qualquer paraplegia, tá? A segunda coisa, então, é verificar se a vítima está conseguindo fazer o quê? A troca gasosa, tá? A ventilação, se ela está fazendo uma troca eficaz da ventilação. Porque a gente sabe que o nosso organismo, ele precisa da troca de oxigênio, ele precisa de respirar, seja ele cerebral, né? Seja o coração, seja o rim. Então, todo o nosso organismo precisa dessa troca gasosa que ela seja eficiente, tá? Então, como que eu vou avaliar essa ventilação? A primeira coisa, a gente viu, né? Que é ver, ouvir e sentir. A gente sempre segue esses 3 passos. Como que a gente vê? A gente olha para uma vítima, a gente vai fazer o que a gente chama de inspeção, tá? Então, eu sempre vou começar, né, por essa parte de cima, que é o quê? A boca e o pescoço. Então, a gente viu que a gente olha a turgência, né, da jugular, se ela tá o quê? Pulsando. Então, a minha aqui, olha, ela tá normal, tá vendo? Agora, uma vítima, né, que está sofrendo aí por uma hipóxia, que abaixa o baixo oxigênio no sangue, a jugular começa o quê? A pulsar, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, eu vejo deslocamento da traqueia. A minha traqueia aqui, olha, ela está o quê? Alinhada. A pessoa que sofreu um trauma, ela fica com a traqueia como se fosse um S aqui no pescoço, tá? Também a gente vai suspeitar o quê? De hipóxia, que é a baixa oxigenação sanguínea. Então, a gente avaliou essa primeira característica, tá? A gente ouve, então, como a minha vítima está respirando. Então, se a vítima, ela tem dificuldade respiratória, ela tem ou uma respiração ofegante, né? Ou uma ausência de respiração que a gente percebe já na inspeção, ou ela tem uma respiração com intercussão, né? Que a gente fala que é uma respiração, às vezes, com interrompimento, ou ela faz o quê? Barulhos, né? Não é uma respiração calma, tranquila, tá? Então, ver e ouvir são esses 2 passos. O terceiro passo é avaliar, por exemplo, a expansibilidade da minha caixa torácica. Por isso que a gente fala que a gente tem que fazer o quê? A retirada da roupa dessa vítima. Então, se a gente tem em mãos ali uma tesoura, uma faca, qualquer coisa cortante, a gente rasga a roupa mesmo, expõe o tórax dessa vítima para ver como que esse tórax ele está expandindo. Se é bilateral, né? Se das duas caixas torácicas estão expandindo de forma igual, ou se uma expande e a outra fica o quê? Paralisada. Aí a gente pode suspeitar, por exemplo, que nessa aqui que está parada, né, o pulmão não está expandindo, pode ter ocorrido aqui um pneumotórax, tá? Então, essa é a avaliação da ventilação. Respondi? Ok. Escala de Glasgow, pessoal, que é a avaliação aí do nível de consciência, né, da minha vítima de trauma. Bom, a escala de Glasgow, ela vai avaliar o quê? Primeiro, abertura ocular, não é isso? Segundo, alguém sabe?
Se o paciente está Resposta respondendo. verbal. Se ele- Resposta motora. Isso, se ele é responsivo, né? E o terceiro? Resposta motora. Isso mesmo. Então, ela é por pontuação, né, que a gente viu. Então, a gente sempre começa a avaliar, por exemplo, se a minha vítima, ela tá o quê? Consciente a nível de ter abertura ocular espontânea, né? Se a pessoa, ela consegue, né, gente, enxergar tudo ao seu redor, ela segue, né, as pessoas com o olhar, a gente fala o quê? Que é uma pessoa que está o quê? Acordada, né? Ela pode não estar ciente do que está acontecendo com ela, mas ela sabe, ela está ali, né? Ela está presenciando o que está acontecendo com ela, tá? Então, isso é o mais importante, né? Então, a gente dá qual pontuação para essa pessoa? Quando ela consegue entender o que está acontecendo e responder aos estímulos. 4. 4 para quando ela responde ao estímulo. E para quando ela já está com o olho vidrado e está vendo tudo que está acontecendo e consegue olhar e ver todas as pessoas. Na atividade eu coloquei 7. Na o quê, Patrine? Na atividade eu coloquei 7, né? Que é o 4, porque tá conseguindo ver e responder. Uhum. E 3. Ai, espera aí. Porque eu não consegui ver o vídeo, não, mas eu estava dando uma lida na apostila e tem, tipo, bem apagadinho de longe, mas tem essa escala. O 3 eu achei. Esqueci. Que está respondendo de voz normal ou em voz alta. Se consegue responder, é responsivo, qual pontuação que a gente dá? Eu dei 3. É 5, professor? Isso mesmo. Se a vítima, né, ela consegue, eu vou colocar aqui para a gente ver, se a vítima ela consegue ver tudo que está acontecendo, acompanhar, né, as pessoas, por exemplo, tem 5 pessoas ao redor dela. Se você está conversando, ela está olhando para você, você já pode dar para ela o quê? Uma pontuação de 5. Essa escala de Glasgow, gente, ela é muito importante para vocês. Por quê? Eu estou falando não só do paciente de trauma, tá? Mas é vocês que encontram muitas vezes e fazem uma avaliação de um paciente que está com a consciência, né, rebaixada, tá? Professor, você não teria ela para enviar como material complementar, não? Porque na apostila está tão apagadinho. Posso enviar, sim. Uhum. Bom, obrigada. Tá pequeno, né? Lá também eu achei. Está muito apagadinho. Na verdade, não dá nem para enxergar. Eu forcei ao máximo aqui para conseguir ver essa ocular e Uhum. responsiva. Então, aqui, ó, a resposta verbal, né? Se ela tá orientada, se ela fala o quê, gente? Coisas conexas, né? Então, se eu pergunto o nome dela, a data e o local onde ela está, eu vou dar a pontuação de quanto? De 5, ó, tá? E se ela consegue, né, executar todas as nossas ações, eu vou dar uma pontuação de quê? De 6, que é a maior, tá? Lembra que eu falei com vocês lá no vídeo, para quem assistiu, que todo paciente que tem uma escala de Glasgow abaixo do que 7, a gente tem indicação de quê? Quem conseguiu ver? De intubação orotraqueal. Isso, intubação orotraqueal, tá? Vamos supor, por exemplo, que essa vítima, olha, ela tem uma abertura ocular
por estimulação à dor, tá? A pressão, que é uma pontuação de 2. Além disso, quando eu chamo ela, ela faz o quê? Gemidos, mais 2. 4 pontos até agora, né? E se eu peço para ela executar alguma ação, ela não consegue fazer. Então, eu dou uma pontuação de 1. Então, essa minha vítima, ela tem o quê? Uma pontuação de 5 na escala de Glasgow. Ou seja, ela tem indicação já de uma intubação orotraqueal. E qual que é a nossa função? Chamar o quê, gente? O código azul, né? Apesar dela não estar com, ela ter pulso, né? Mas ela tem indicação de quê? De rebaixamento, né? De sensório. Então, ela tem indicação de intubação, tá? Então, isso é muito importante para a gente, que a gente está lidando o quê? Com pacientes a todo momento, a não ser, né, não só a vítima de trauma, mas a todo momento a gente tem que fazer essa avaliação. Então, vocês, quando encontram, né, qualquer paciente que tem uma pontuação abaixo de 7, já é para ir correndo pedir ajuda, né, porque realmente esse paciente tem indicação de uma intubação, tá? Então, é muito importante que vocês foquem aí no entendimento dessa escala de Glasgow, tá? Então, a gente sempre avalia 3 coisas, né? Abertura ocular, resposta verbal da vítima, né? Quando você chama ela, pergunta como ela se chama, e a resposta motora, né? Quando você fala assim, Dona Maria, levanta o braço, levanta a perna, mexe a cabeça, e ela não consegue executar, tá? Professora, Sim. na abertura ocular, você falou assim que no exemplo que você deu, você falou que daria 5, né? Porém, na escala fala 4. No Ah, caso, não. seria. 5 é, por exemplo. Uai, apareceu um risco aqui, vocês viram? Acho que alguém está com comando aí do mouse. 5 é para quando a gente pede para ela executar uma ação, né? Uma resposta verbal, e ela executa, tá? É aqui na Ah, tá, resposta entendi. verbal, Uhum. tá? Então, por exemplo, eu falo assim com ela: Dona Maria, como é que a senhora chama? Aí ela, mesmo com o olho fechado, ela fala assim: Maria, Maria Santos Carvalho. Aí ela fala assim: onde a senhora tá? Ah, eu tô aqui no hospital da Santa Casa. Então tá, Dona Maria, abre o olho para mim. Aí ela abre. Então ela tá tendo uma resposta verbal à sua solicitação. Ela fala o nome, ela fala a idade, ela fala o local que ela tá, mas ela tá o tempo todo com o olho fechado. Mas você pediu para ela, né? Deu um comando para ela e ela o quê? Executou, tá? Aí você já pode dar 9 para ela de cara. Aí você solicita um novo comando. Então tá, Dona Maria, aperta para mim aqui minha mão. E ela consegue apertar, você já pode dar para ela, por exemplo, mais 6. Entendeu? Quem me perguntou, gente, foi a Camila? Não, foi eu, Ah, Lidiane. conseguiu entender, Lidiane? Ok. Consegui, sim. No caso, dependendo de como que o paciente vai estar na hora, dependendo de como ele vai reagir, você já dá direto uma nota, né? Isso. Porque com uma pergunta, você consegue avaliar os 2 critérios. Se ela tá com o olho fechado, se você já fala com ela, Dona Maria, abre o olho. E ela já abre, tá? Ou seja, ela obedeceu o seu comando, comando de voz. Você dá 4 para ela, e além disso, você dá mais 5, porque ela, o quê? Entendeu o nome dela. Ah, sim, entendi. Pessoal, e com relação aos dados vitais de pulso? Alguma dúvida aqui?
Professora, a Sim, gente vai ter alguma aula prática para identificar essas artérias? Para a vamos, gente vamos aprender a ter. contar? Vamos na Tá, nossa aula obrigada. prática, tá? Obrigada. Isso já tem uma outra coisa, pessoal, que a gente já tem que ver, né? Mas pode ser mais para frente, né? Mas que a gente já tem que se organizar, porque a gente já está lá no cronograma as nossas datas para as aulas práticas, né? E aí a gente tem que formar grupos de até 20 alunos, tá? Então, isso aí é uma tarefa para vocês. Vocês já têm esses grupos ou não? Geralmente é o professor que faz. Ele divide a turma, né, de acordo com a ordem alfabética nos horários. Ah, vocês preferem assim, né? Porque nas outras turmas o pessoal já tinha uma escolha pré-definida. Mas a nossa aula prática é no dia 9 ainda, que eu estou revendo aqui, tá longe. Eu vou distribuir então, tá? Por ordem alfabética, já que vocês preferem assim. Mas nessa aula prática a Ah, mas gente vai deixa ver os tudo. últimos ser o primeiro, porque tadinho da gente que chega lá no finalzinho do alfabeto, sempre tem que ir no último horário. Nas outras turmas a gente tem feito muito assim, deixado a cargo do aluno, assim, sabe? Para quem mora longe, quem tem filho, então a gente está levando essas considerações, né? Essas coisas, esses critérios em consideração. Mas quando começa a dar problema, realmente a gente tem que utilizar esse critério aí, ou de sorteio, que a gente pode fazer também, né? Para ser um pouco mais justo, ou de ordem alfabética, tá? Vou tirar essa tela aqui. E aí, pessoal, alguma outra dúvida? Não. Não? Então tá. Não deixem, né, de assistir o material complementar e também fazer o exercício, lembrando que vocês têm 48 horas e cada exercício vale 5 pontos, tá bom? Professora, Sim, esses exercícios você vai corrigir para a gente na próxima aula? posso corrigir sim, Tá bom, obrigada. por nada. O formulário ele já vai mostrar para vocês, tá? Os acertos e os erros, mas a gente pode voltar, né, para quem está com dúvida ainda e discutir a questão, viu? Esse não mostrou, não. Não? O meu não mostrou, não, Mostra professor. não, professora. Uai, oh meu Deus do céu. Eu vou ver se eu consigo fazer com que ele mostre. Mas se não, a gente corrige assim Tá na bom, próxima aula, tá? obrigada. Por nada. Então tá, pessoal, um bom final de semana para vocês, viu? Obrigada para você também. Para você também. Obrigada, professora, para você Obrigada. Boa também. noite. Às Obrigada, professor. 10h40 eu posto lá no grupo, tá? A listagem dos alunos. Viu? Ok, Beleza. obrigada. Tchau, obrigada, gente. Tchau. Tchau.